E se parte do que corre nas suas veias viesse de algo, ou alguém, que não reconhecemos? E se um traço genético estranho, raro em muitas partes do globo, fosse a impressão digital de um encontro com o desconhecido? O que aconteceu quando os Anunnaki governavam a Terra há mais de 10.000 anos? É uma pergunta que mistura mito, desejo de explicação e dados reais. Para evitar que a conversa vire um romance de fantasia, comece por um objeto concreto, um traço sanguíneo que intriga cientistas e entusiastas há décadas: a ausência do antígeno RD, comumente chamada de Rh negativo. Em algumas populações, e em manchetes sensacionalistas, esse conjunto de letras aparece como cifra de uma origem misteriosa. Em outras, como problema médico bem documentado. Entre a mitologia e a medicina, existe um terreno fértil para perguntas bem feitas. É por aí que começamos. O que é exatamente esse Rh negativo? Em termos simples, a maioria dos seres humanos carrega na superfície dos glóbulos vermelhos uma proteína chamada antígeno D. Quem tem essa proteína é Rh positivo, quem não tem é Rh negativo. A descoberta desse sistema foi um processo em etapas. Karl Landsteiner, famoso por identificar os grupos sanguíneos ABO no início do século XX, abriu caminho para entender que o sangue carrega sinais invisíveis que determinam compatibilidades. Décadas depois, em 1940, Landsteiner e Alexander S. Wiener descreveram o fator Rh ao observar reações entre sangue humano e sangue de macacos, rhesus, daí o nome RH. Ainda na primeira metade do século XX, pesquisadores como Philip Levine ligaram a incompatibilidade entre mãe e feto à mortalidade de recém-nascidos. A doença hemolítica do recém-nascido, também chamada eritroblastose fetal, que destruía glóbulos vermelhos do bebê e causava edema, icterícia grave e muitas vezes morte. O mecanismo é direto e ao mesmo tempo impressionante pela sua simplicidade biológica. Se uma mulher Rh negativo carrega um feto Rh positivo, pequenas quantidades de sangue fetal podem atravessar a barreira placentária durante a gravidez ou no parto. O sistema imunológico materno percebe antígenos estranhos e, em resposta, começa a fabricar anticorpos anti-D. Na primeira gestação, isso pode não causar problema severo. A sensibilização geralmente ocorre durante o parto. Mas em gestações subsequentes, os anticorpos já prontos da mãe podem atravessar a placenta e atacar os glóbulos vermelhos do feto, levando à destruição dessas células, hemólise. É esse processo de aprender a reconhecer um antígeno humano como inimigo que produz a tragédia neonatal observada antes de soluções médicas modernas. A resposta da medicina a esse dilema é uma história de engenhosidade aplicada à compaixão. Nas décadas que se seguiram às primeiras descrições da eritroblastose fetal, pesquisadores buscaram formas de bloquear essa resposta imunológica, e o desenvolvimento da globulina anti-D, conhecida comercialmente como Rogan, foi um divisor de águas. Em meados da década de 1960, cientistas como Vincent Freda, John Gorman e William Pollack desenvolveram e demonstraram que uma dose profilática de anticorpos anti-D, administrada à mãe Rh negativa, logo após o parto, ou após eventos de risco durante a gestação, podia evitar a sensibilização. Em outras palavras, ao fornecer anticorpos que neutralizavam o sangue fetal, antes que o sistema imunológico materno os apreendesse como estranhos, a medicina conseguiu impedir que a mãe gerasse sua própria resposta imune duradoura. Antes dessa intervenção, a perspectiva para mães sensibilizadas e seus bebês era sombria. Depois, a incidência de casos graves despencou. Falar disso é também prestar respeito às vidas que se perderam quando esse conhecimento ainda não estava disponível. Não é metáfora dizer que aprendemos a ler uma parte do nosso passado biológico. A medicina transformou um enigma fatal em uma rotina de cuidado preventivo. Ao mesmo tempo, entender o impacto do Rh negativo na saúde humana fornece uma orientação prática para demais investigações. Um traço genético raro pode ter consequências sociais, culturais
e até narrativas místicas em comunidades que o observam ou o experimentam. É aqui que o mistério de sangue e mito começa a se cruzar com o tema do título. Se em parte da população o RH negativo aparece com maior frequência, isso abre um espaço para perguntas históricas. Por que sua distribuição não é homogênea? Por que certas regiões exibem concentrações maiores? E é essa lacuna na explicação que alimenta as hipóteses alternativas, incluindo as que citam seres como os Anunnaki, seres mitológicos sumérios incorporados nas teorias de antigos astronautas, como possíveis responsáveis por um sangue diferente. Antes de nos precipitar para hipóteses extraordinárias, vamos entender o padrão empírico que originou a curiosidade. A distribuição do RH negativo não é aleatória. Em termos gerais, a alta frequência aparece em populações europeias, alcançando picos em algumas áreas do noroeste da Península Ibérica e entre os basques. Outras concentrações foram observadas em algumas ilhas do Atlântico e em grupos montanheses isolados no Cáucaso e na Capadócia. Em contraste, populações da maioria da África subsaariana e da Ásia continental apresentam taxas muito menores. Esses gradientes, variações de frequência entre regiões, sugerem uma história demográfica por trás do gene. Migrações, isolamento genético, efeito fundador e deriva podem explicar como uma variante relativamente rara se torna mais comum em uma população. Do ponto de vista da genética de populações, há ferramentas conceituais muito úteis para traduzir esses padrões. A deriva genética descreve a mudança aleatória na frequência de alelos em populações pequenas. Se um pequeno grupo se separa de um grupo maior, por exemplo, colonizando uma ilha, as proporções de certos genes podem flutuar significativamente por puro acaso. O efeito fundador é um caso particular dessa deriva. Quando os fundadores de uma nova população carregam por sorte uma frequência incomum de um alelo, suas futuras linhagens vão refletir essa diferença. Uma estrangulamento ou bottleneck, quando uma população passa por redução drástica de tamanho, pode também aumentar a frequência de alelos que, em uma população maior, seriam raros. Somadas, essas forças evolutivas oferecem explicações parcimoniosas para variações regionais, sem recorrer a intervenções externas. Há, no entanto, hipóteses adicionais, legítimas e investigáveis. A hibridação com populações arcaicas. Sabe-se hoje, graças à paleogenômica, que Homo sapiens cruzou com outros hominídeos, como os neandertais e os denisovanos, deixando fragmentos de DNA que persistem em populações modernas. Algumas variantes genéticas úteis em resiliência imunológica e adaptação ambiental parecem ter origem nesses cruzamentos antigos. Assim, perguntas sobre compatibilidade, o antígeno RH e suas variantes, também tornam-se plausíveis áreas de investigação. Poderia uma variante semelhante ao RH negativo ter sido introduzida ou influenciada por hibridação com uma população arcaica? Os dados atuais são mistos e dependem do gene em questão. Para o sistema RH, as evidências diretas de origem neandertal ou denisovana não são claras, e por isso, a hipótese permanece no campo do plausível, mas não comprovado. Ao observar todos esses sinais, cabe distinguir 3 níveis de evidência. Uma prática que usaremos repetidas vezes neste caminho. A. O que é documentado por estudos revisados por pares e registros históricos. B. O que é biologicamente plausível e consistente com padrões conhecidos, mas ainda não demonstrado diretamente. C. O que é mitológico ou altamente especulativo, baseado em interpretações literárias, relatos antigos ou conjecturas não testadas. A descoberta do RH, a fisiologia da isoimunização e o desenvolvimento do Rogan pertencem claramente ao primeiro nível. A origem do RH negativo por efeito fundador, deriva ou hibridação com populações arcaicas ocupa o segundo. A ideia de uma intervenção deliberada por seres externos, como os Anunnaki, se entendidos literalmente como visitantes não humanos, ou como uma elite genética fruto de engenharia biológica pré-histórica, entra no terceiro. Hipótese mitológica ou especulativa, que exige provas extraordinárias para ser levada a sério cientificamente.
Esse cuidado metodológico é crucial, porque o fascínio pelo mistério costuma operar como catalisador de narrativas poderosas. Há algo sedutor em imaginar que padrões estranhos no presente guardam a chave para eventos épicos no passado. Mitologias antigas registram deuses que descem do céu, reis que trazem linhagens divinas, e textos sumérios falam de seres chamados Anunnaki, cujas atribuições variam conforme a leitura, de deuses que criam ordens sociais, até, em interpretações modernas e não acadêmicas, agentes de intervenção tecnológica. A transposição dessas narrativas literárias para uma explicação genética exige prova direta. Fragmentos de DNA que não se encaixam em nenhum ancestral conhecido, estruturas arqueológicas que armazenem tecnologia impossível de ser atribuída às sociedades contemporâneas, ou registros inequívocos de manipulação deliberada de populações humanas. Nada disso existe, até onde vão os dados revisados por pares. Ainda assim, as perguntas consequentes são legítimas. Se um grupo distinto governou uma região durante milênios, deixando traços culturais e linguísticos, poderíamos esperar também traços biológicos persistentes? E que tipo de prova genética seria convincente? Pensemos no que a ciência exigiria: amostras antigas datadas e bem preservadas, sequenciamento que mostre haplótipos inteiramente fora do espectro de variação humana conhecida, replicação dos achados em diferentes laboratórios e concordância entre evidências genéticas e arqueológicas contextualizadas. Até o aparecimento de um corpo de provas assim, a hipótese intervenção Anunnaki permanece, no melhor dos casos, uma conjectura que mistura literatura, mito e interpretação livre de anomalias. Voltando ao que sabemos com segurança, há também uma história social sobre o sangue. A raridade atrai misticismos. Em muitas culturas, ideias de sangue puro ou sangue azul não nasceram do zero. Nasceram diante de observações de heranças fenotípicas e de classes que se isolavam por casamento e tradição. Quando uma característica biológica é percebida como rara e associada a famílias de prestígio, cria-se, historicamente, um sistema simbólico que traduz frequência genética em valor social. Exemplos famosos de casamentos consanguíneos entre famílias reais, os Habsburgos ou as linhas dinásticas que mantinham uniões políticas e familiares, geraram problemas genéticos conhecidos, mas esses são fenômenos de consanguinidade e expressão recessiva, distintos da questão do RH. É importante não confundir causalidades distintas. Raridade genética pode alimentar mitos de elegância ou divindade, sem, contudo, conferir qualquer superioridade biológica. A história médica e a história cultural encontram um ponto de fricção especialmente pesado no passado obstétrico. Antes da intervenção profilática, a mortalidade e a morbidade neonatal causada por isoimunização deixavam marcas nas comunidades. Famílias inteiras podiam carregar memórias de nascimentos dolorosos ou sucessivos abortos inexplicáveis. Essas experiências, em comunidades sem explicações biológicas precisas, frequentemente se transformavam em narrativas morais ou religiosas. Documentos médicos do século XIX e início do XX descrevem perseguições a teorias diversas, desde maldições até balanços de pecados, quando, na verdade, a explicação residia em um mecanismo imunológico descoberto só mais tarde. A chegada do Rogam e das práticas obstétricas modernas converteu um mistério doloroso em um problema gerenciável. Ainda assim, as narrativas culturais tendem a persistir, adaptando-se aos novos tempos. Retornando ao mapa. Reconhecer que o RH negativo tem uma distribuição espacial heterogênea nos obriga a aceitar várias hipóteses simultâneas. A explicação mais parcimoniosa conjuga mutação, um evento aleatório que introduz uma nova variante genética, e processos demográficos locais. Uma mutação que surgiu em um ancestral e, por alguma razão demográfica, ficou mais concentrada em um núcleo populacional isolado, pode, com o tempo, produzir o padrão que observamos hoje. A hibridação com hominídeos arcaicos permanece uma possibilidade teórica, mas precisa de suporte genômico específico para ser aceita. E então, há a hipótese mais dramática: contato com entidades inteligentes externas
que deliberadamente introduziram ou selecionaram variantes. Hipótese que requer provas de um tipo totalmente distinto. É útil neste ponto pegar emprestado um clichê que ajuda a pensar claramente: o sangue como arquivo ancestral. Cada alelo é uma página. Alguns trechos foram escritos por processos naturais previsíveis. Outros parecem garatujas que pedem contextualização. A arqueogenética moderna tem nos dado ferramentas para decifrar páginas inteiras dessas histórias. Sequenciamento de amostras antigas, reconstrução de migrações em larga escala e estimação de datas de mutações, graças a relógios moleculares. Aplicando essas ferramentas ao problema do RH, pesquisadores tentaram traçar a origem temporal da variante e sua dinâmica de propagação. Os resultados não fornecem, até a presente etapa do conhecimento, um cenário que exija intervenções externas para ser explicado. Mas e se, hipoteticamente, tivermos sublinhados imprevistos nas páginas do genoma, padrões inconsistentes com processos conhecidos? Esse é o evento que transformaria uma hipótese mitológica em um objeto de investigação científica séria. Enquanto montamos esse quebra-cabeça, vale trazer à tona um exemplo que ilustra como a ciência corrige mitos. A história da prevenção da eritroblastose fetal. Antes da era Hogan, muitas culturas acumularam histórias trágicas sobre filhos que morriam e mães que sofriam repetidos abortos. Tais relatos, às vezes, foram interpretados como provas de maldições ou raiva divina. A descoberta e aplicação de uma intervenção imunológica transformaram a narrativa de fatalidade em uma narrativa de prevenção. Esse é um modelo de como a evidência pode deslocar interpretações míticas, sem desvalorizar a experiência humana que originou tais interpretações. Ao mesmo tempo, não é preciso abraçar o misticismo para admitir que mitos têm poder interpretativo. Eles são maneiras antigas de organizar o mundo diante de lacunas explicativas. As histórias sumérias dos Anunnaki, os relatos bíblicos dos Nefilim, os contos atlantes que atravessaram eras, todos oferecem narrativas para fenômenos sociais complexos: desigualdade, tecnologia fora de época, megalitismo inexplicável em certos contextos. A tentação de conectar um padrão genético contemporâneo a um mito ancestral cresce quando percebemos que ambos falam da mesma sensação. Há algo aqui que não entendemos, e nossa história precisa de sentido. É por isso que neste roteiro, cada vez que alguém me sugerir uma hipótese audaciosa, por exemplo, que os Anunnaki estabeleceram uma dinastia genética, eu vou perguntar: que evidência concreta vocês têm? E mais importante, que prova seria exigida para superar o ceticismo razoável? Um relatório duplo cego, uma amostra de tecido antigo que contém haplótipos inteiramente fora do espectro humano conhecido, replicada por laboratórios independentes, datada com precisão e contextualizada por achados arqueológicos que não admitam explicações tecnológicas locais. Esse é o tipo de evidência que moveria a hipótese do campo C do nosso esquema para o campo A. Até lá, permanecemos na tensão entre admiração pelo mistério e compromisso com a prova. A pergunta do título, o que aconteceu quando os Anunnaki governaram a Terra há mais de 10.000 anos, é, por sua própria natureza, uma combinação de arqueologia literária e especulação. Existem versões acadêmicas e versões pop. A primeira avalia mitos como fontes que podem conter ecos de memória cultural. A segunda tende a ler mitos como relatos literais. Ambas abordagens têm valor, desde que o leitor saiba em que nível de evidência está trabalhando. Neste ponto da investigação, é útil recapitular o que já colhemos como fatos e incógnitas. Fatos. Existe o fenômeno do RH negativo. Seu mecanismo imunológico é bem compreendido. A intervenção profilática reduziu tragédias neonatais, e a distribuição geográfica é heterogênea. Incógnitas plausíveis. A origem primária da variante RH negativo. Mutação local versus contribuição de populações arcaicas. Os efeitos demográficos que a fixaram em alguns grupos, e a relação entre percepção cultural de raridade e formação de mitos de linhagem. Hipóteses especulativas. Intervenção externa deliberada ou engenharia pré-histórica. Ideias que requerem evidências extraordinárias.
Se você está acompanhando até aqui porque sente a tensão entre o que é romantizado e o que é mensurável, fica comigo. Nesta série de investigações, vamos percorrer o terreno que separa genoma e mito. Vamos olhar mapas, examinar como cientistas rastreiam mutações no tempo, ouvir as histórias das famílias afetadas pela isoimunização e pesar as contas do que uma intervenção anômala exigiria em termos de prova. Se esta conversa ressoa, se você quer ver mapas, arquivos de laboratório antigos e uma linha do tempo que confronte mitos e dados, inscreva-se e curta este vídeo. Será a forma de eu saber que há interesse em aprofundar as pistas que não cabem em um único episódio. A próxima etapa é abrir o mapa com mais detalhes, seguir os vestígios geográficos do RH negativo e colocá-los em diálogo com eventos arqueológicos e linguísticos. Existe um padrão claro? Ou uma série de bolsões isolados que podem ser explicados por efeito fundador? O que dizem as análises genômicas de populações antigas? Essas perguntas nos conduzirão a arquivos de DNA antigo, a estudos populacionais recentes e a episódios históricos que mostram como mitos podem nascer de fatos mal compreendidos. Antes de seguir, ainda há um terreno que merece ser pisado com cuidado. Algumas das narrativas que ligam sangue à pureza ou à autoridade se apoiam em exemplos históricos, famílias reais, consanguinidade, doenças hereditárias, e essas histórias foram frequentemente interpretadas de modo a justificar privilégios. Entender esse contexto social é essencial para não transformar a investigação científica em pretexto para leituras ideológicas. Ao fecharmos este bloco introdutório, deixo uma imagem para guiar a próxima parte. Imagine o genoma humano como um mapa noturno. Algumas estrelas são fáceis de explicar, propriedades comuns em todas as latitudes. Outras aparecem como constelações locais, visíveis apenas em certas regiões. E há pontos brilhantes cuja origem ainda não compreendemos. Cabe a nós, armados com genética, arqueologia e uma boa metodologia, identificar se esses pontos são fenômenos naturais do firmamento humano ou sinais de algo, ou alguém, que passou por aqui. A seguir, vamos traçar o mapa, amarrar evidências arqueológicas a padrões genéticos e começar a avaliar, com mais nitidez, as hipóteses que tocam o título deste vídeo. Ao abrir o mapa com mais detalhe, a paisagem genética começa a contar histórias que não são imediatamente óbvias. Se você desenhar em cores a frequência do RH negativo, verá um gradiente. Concentrações mais altas no noroeste da Europa, especialmente entre populações do sudoeste da França e norte da Espanha, bolsões nas ilhas atlânticas e picos localizados em certos grupos montanheses, em números aproximados. Enquanto a média europeia ronda os 15%, entre os basques e populações próximas, esse número pode ficar na casa dos 20 e 30%. Em muitas partes da África subsaariana e da Ásia continental, a frequência cai para valores de poucos por cento, ou praticamente zero. Esses contrastes geográficos não provam nada por si só, mas são pontos de partida poderosos para perguntas que a genética de populações e a arqueologia podem responder. Para entender esse padrão, precisamos examinar mecanismos demográficos e as ferramentas que os geneticistas usam. Sequências de DNA moderno e, quando possível, amostras antigas, o chamado DNA antigo, permitem estimar quando uma variante surgiu e como ela se espalhou. Se uma mutação apareceu há milhares de anos e prosperou em um grupo relativamente isolado, sua idade estimada e seu padrão de haplótipos em torno do locus corroboram uma história de efeito fundador e deriva. Se a variante aparece em populações muito distantes sem um fio condutor de migração conhecido, isso pode indicar eventos complexos, movimentos humanos antigos, contato intermitente entre grupos, ou simplesmente insuficiência de amostras antigas para traçar a rota correta. As grandes revoluções na paleogenômica, como os trabalhos que na última década e meia revelaram o legado neandertal e denisovano no genoma humano moderno, nos ensinaram a procurar sinais de mistura entre linhagens. Estudos notáveis, como os liderados por Svante Pääbo e por equipes de genética populacional, Green et al. 2010, Reich e colaboradores, demonstraram que a parte do genoma que vem de cruzamentos antigos pode explicar adaptações regionais.
Exemplos concretos incluem variantes que ajudaram humanos modernos a lidar com patógenos locais ou com altas altitudes. Mas aqui está o ponto central para nosso problema. Até o momento não há, na literatura revisada por pares, um consenso de que o padrão de RH negativo exija, ou seja explicável somente por, uma origem originária fora do pool genético Homo sapiens conhecido. Isso nos leva a analisar duas hipóteses científicas principais para a distribuição do RH negativo. A primeira é a explicação internista, uma mutação pontual que surgiu em algum ancestral europeu, e por razões demográficas, efeito fundador, isolamento cultural, casamentos endogâmicos regionais, acabou por ter frequência elevada em determinadas populações. A segunda inclui mistura com populações arcaicas. Algum componente introduzido por cruzamentos antigos com neandertais ou outros hominídeos poderia, em tese, ter contribuído para a diversidade do sistema RH. Em termos de evidência, a primeira hipótese é simples, econômica e compatível com muitas observações. A segunda é plausível em princípio, já que sabemos que houve hibridação entre espécies, mas exige demonstração genômica específica no locus do RH para ser considerada robusta. É essencial aqui distinguir o que os dados mostram de interpretações que querem pular do padrão para a narrativa. Um gradiente geográfico pode ser explicado por migrações e isolamento. Também pode alimentar, socialmente, a ideia de sangue especial. Historicamente, quando grupos se percebem como distintos por algum traço visível ou percebido, emergem mitos que justificam privilégios ou explicam desigualdades. Esses processos simbólicos não provam causalidade biológica, mas ajudam a entender por que teorias sobre origem divina, sangue puro ou linhagens escolhidas florescem. Falando em linhagens escolhidas, um bloco que não podemos ignorar são as histórias de famílias reais e as consequências da endogamia. A família real britânica e as casas reais europeias ilustram bem como genes raros e doenças recessivas podem se manifestar em linhagens fechadas. A hemofilia, que se difundiu entre descendentes de Rainha Vitória, é um exemplo médico claro. Sua transmissão ligou-se, historicamente, a narrativas de fragilidade e a episódios históricos dramáticos. Pense no impacto político e emocional que a doença teve em lares reais. Os Habsburgos, por sua vez, são um caso frequentemente citado quando se fala em prejuízos biológicos da consanguinidade. Feições faciais pronunciadas, problemas de fertilidade e saúde atribuídos a séculos de casamentos entre parentes próximos, culminaram na figura de Carlos II da Espanha, cuja saúde precária e esterilidade foram documentadas pelos cronistas da época. Esses exemplos mostram que padrões genéticos raros, quando concentrados em elites por prática social, geram narrativas fortes sobre sangue diferenciado, mas são explicados por regras genéticas bem compreendidas, não por intervenções externas. A ponte entre ciência e mito é construída quando alguém propõe que o padrão genético não é apenas natural ou social, mas o produto de uma intervenção deliberada de seres extraordinários, no caso do título, Anunnaki. Para abordar essa hipótese com rigor, convém identificar primeiro de onde vem a ideia e depois transformar essa narrativa em perguntas testáveis. A imagem dos Anunnaki vem de textos sumérios antigos, onde a palavra refere-se a um panteão de divindades. Na cultura pop recente, autores de teorias de antigos astronautas reinterpretaram esses registros como relatos de visitantes extraterrestres ou seres tecnologicamente superiores. A mesma linha interpretativa também foi aplicada aos Nefilim bíblicos e às lendas de Atlântida. Leituras literais de mitos como registros históricos. Quando transformamos essas leituras em hipóteses científicas, temos que traduzir narrativas em critérios de prova. O que exatamente deveria existir no mundo real para sustentar a hipótese de intervenção anômala com impacto genético há mais de 10.000 anos? Listei alguns requisitos que a ciência pediria. 1. Material biológico antigo com mutações ou haplótipos, que não se encaixem em qualquer variação humana conhecida e que sejam reproduzíveis por laboratórios independentes. Datagem por radiocarbono ou outros métodos que situem esse material no tempo indicado.
e contexto arqueológico robusto que explique como esse material se relaciona a populações humanas. Em outras palavras, encontrar um genoma antigo que possua segmentos sem ancestralidade reconhecível. 2. Achados arqueológicos consistentes e replicáveis. Artefatos com tecnologia não justificável pelas comunidades conhecidas para aquela época e região. Ou estruturas com datação inequívoca, que indiquem níveis tecnológicos incompatíveis com o desenvolvimento cultural local. 3. Sinais de continuidade cultural e biológica que se alinhem cronologicamente. Se uma elite diferenciada governou por milênios, deveríamos observar traços culturais persistentes, língua, ritos, iconografia, que se correlacionem com uma marca biológica detectável e antiga. 4. Evidências convergentes de múltiplas disciplinas: genética, arqueologia, antropologia, paleobotânica, datagem, que, juntas, descartem explicações mais prosaicas como fluxo gênico, efeito fundador ou erro de amostragem. Esses requisitos são exigentes por uma razão simples. Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Até o momento, não há relatos publicados em revistas científicas revisadas por pares que satisfaçam esses critérios para a hipótese Anunnaki, como evento de engenharia genética. Isso não significa que os antigos textos sumérios, as lendas ou as estruturas megalíticas não mereçam estudo. Merecem, e sempre mereceram. Mas merecem ser lidos com uma matriz interpretativa que separa o que é memória cultural do que é evidência biológica. Ainda assim, para avançar a discussão com justiça intelectual, precisamos explorar cenários plausíveis e o que cada um exigiria em termos de prova. Proponho 3 cenários como ferramenta de pensamento, lembrando que os rotulamos desde plausível até altamente especulativo. Cenário A. Sem intervenção. A variante RH negativo surge por mutação, e suas frequências regionais se explicam por demografia, deriva e seleção local. Nesse caso, a presença de mitos sobre sangue diferente resulta de processos sociais e simbólicos que transformam uma característica rara em marca de identidade. Evidência que apoiaria a datação de mutação consistente com surgimento em populações humanas, ausência de haplótipos estranhos, correlação entre padrões demográficos e frequência do alelo. Cenário B. Contato cultural tecnológico sem alteração genética fundamental. Grupos com conhecimentos ou práticas diferentes influenciam aspectos culturais, tecnológicos ou sociais de populações humanas sem alterar profundamente o pool genético. Poderia envolver transmissão de técnicas, rituais e hierarquias que, com o tempo, se cristalizam em narrativas de divindade ou descendência. Evidência que apoiaria B. Achados arqueológicos de influxo cultural atípico, sem assinatura genômica incompatível. Por exemplo, troca de objetos, tecnologias ou símbolos que indicam contato, mas onde o DNA humano permanece dentro da variação esperada. Cenário C. Intervenção genética deliberada, altamente especulativo. Agentes externos ou humanos com tecnologia avançada introduzem alterações genéticas dirigidas em populações. Para que essa hipótese deixasse de ser mera conjectura e se tornasse científica, seriam necessárias evidências genômicas inconfundíveis, segmentos sem filiação humana, contextos arqueológicos de manipulação biológica e, possivelmente, registros materiais que indiquem práticas de engenharia. Evidência que apoiaria C. Sequências genéticas sem parentesco com Homo sapiens conhecidos, estruturas laboratoriais antigas identificáveis, e replicação dos resultados em múltiplas amostras independentes. Ao avaliar esses cenários, convém usar critérios de parcimônia e coerência. O princípio da navalha de Ockham não é um argumento de autoridade, é um guia útil. Quando uma explicação mais simples explica tudo que um modelo mais complexo explica, e o faz sem adicionar entidades desnecessárias, ela tende a ser preferida. No caso do RH negativo, as explicações demográficas e de hibridação com hominídeos arcaicos ainda mantêm seu poder explicativo sem necessidade de postular intervenção externa. Isso não fecha a porta a investigações futuras. Significa apenas que, até novas evidências robustas, o caminho mais razoável
é trabalhar com hipóteses que se ancoram em processos conhecidos. Um ponto delicado que não posso deixar de abordar é o impacto social dessas narrativas. Atribuir origem extraterrestre ou divina a grupos humanos pode alimentar mitos de superioridade, justificar discriminação ou servir como pauta para agendas ideológicas. Historicamente, leituras pseudocientíficas da genética já foram usadas para legitimar políticas racistas e eugênicas. Por isso é imprescindível separar a curiosidade legítima e o fascínio pelo mistério da instrumentalização política dessas ideias. Quando falamos sobre sangue raro ou linhagens antigas, devemos manter uma linguagem que preserve a dignidade humana e que previna a transformação de traços biológicos em critérios de valor social. Voltando à evidência prática e ao que nos diz a biomedicina hoje, o RH negativo tem consequências concretas que importam para a saúde pública. Bancos de sangue dependem de doadores especialmente RHD negativo para transfusões de emergência, e de estoques calibrados por demanda. A logística de sangue é complexa. Tipos sanguíneos, compatibilidades, perda de validade das unidades e questões de reposição regional. O foco em sangue especial tem um lado útil quando motiva doações. Saber que é universal para hemácias em emergências encoraja doadores. Mas tem um lado problemático se alimenta uma aura mística que distorce a compreensão pública de compatibilidade transfusional. Do ponto de vista translacional, a ciência que explica o RH também gerou soluções. O Rogan reduziu drasticamente casos de eritroblastose fetal. Avanços em tipagem sanguínea e triagem pré-natal permitem gerir risco e orientar decisões clínicas. Há também linhas de pesquisa contemporâneas que tangenciam de maneira prática a questão dos sangue raros. O desenvolvimento de substitutos sanguíneos, como transportadores de oxigênio à base de hemoglobina sintética, e a engenharia de células-tronco para gerar hemácias compatíveis. Esses empreendimentos respondem a uma visão pragmática. Se o acesso a sangue compatível é o problema, podemos tentar minimizar a dependência de doadores humanos. Historicamente, tentativas de substituir sangue humano por produtos sintéticos enfrentaram obstáculos significativos: segurança, efeitos adversos e limitações de eficácia. Mas são áreas ativas de pesquisa, com implicações reais para emergências militares e medicina em regiões isoladas. A pesquisa genética também abre novas janelas para explorar origens de variantes como a do RH. Ensaios de sequenciamento de nova geração, análises de haplótipos e estudos de coalescência permitem estimar mais precisamente a idade das mutações e o contexto demográfico de sua propagação. Projetos que aumentam o número de amostras de DNA antigo de regiões pouco estudadas são cruciais. Quanto mais amostras temos, melhor podemos reconstruir movimentos populacionais e detectar sinais de eventos incomuns. Se algum dia surgirem resultados que indiquem haplótipos incomuns no locus do RH, associados a contextos arqueológicos anômalos, a comunidade científica terá caminhos metodológicos claros para testar e reproduzir essas descobertas. Voltando à pergunta do título: o que aconteceu quando os Anunnaki governaram a Terra há mais de 10.000 anos? Precisamos agora transformar a retórica do questionamento em uma resposta honesta sobre possibilidades e limites. Se entendermos governar como exercício de poder cultural que deixou memórias e estruturas sociais, então é perfeitamente possível que povos antigos atribuíssem origem divina a líderes ou que elites se consolidassem com rituais que invocassem seres do além. Se entendermos governar, num sentido literal de seres não humanos controlando processos biológicos e genéticos em humanos, então estamos no terreno altamente especulativo que exige provas da categoria descrita acima. A interação entre mito e evidência pode ser ilustrada por um exercício mental. Imagine que arqueólogos descubram um sítio datado de 11.000 anos, com inscrições que claramente descrevem procedimentos de manipulação de sangue e restos biológicos, e que, ao lado, arqueogeneticistas extraiam DNA com segmentos sem parentesco humano conhecido. Esse seria um cenário que forçaria os cientistas a revisar paradigmas. Mas até que tal achado exista, e seja publicado, revisado e replicado, devemos manter a hipótese em seu devido lugar.
Uma possibilidade remota que motiva a imaginação e investigação, não uma conclusão. Há ainda uma dimensão psicológica a considerar. O impulso de buscar origens extraordinárias responde a necessidades humanas profundas. Desejo de pertencimento, anseio por explicações totalizantes e a atração pelo mistério. Esses mesmos impulsos dão à hipótese Anunnaki sua força cultural. A tarefa do divulgador crítico é canalizar essa energia curiosa para perguntas testáveis, para a busca de dados e para um diálogo que respeite tanto os limites da evidência quanto a experiência simbólica das tradições. Para finalizar, voltemos aos critérios práticos. Como saberíamos que uma hipótese sobre intervenção externa merece ser levada a sério? Procure por replicação independente, por convergência interdisciplinar e por publicações em periódicos revisados por pares que descrevam amostras e métodos transparentes. Desconfie de alegações que se baseiam apenas em interpretações literárias de mitos, em traduções soltas de textos antigos, sem contexto arqueológico, ou em descobertas que não passam por revisão crítica. A ciência não elimina maravilhamento, ela apenas pede que a admiração seja acompanhada de rigor. E o que podemos fazer agora como público interessado? Há caminhos concretos. Apoiar pesquisas de DNA antigo em regiões subamostradas. Valorizar a alfabetização científica que distingue hipótese de evidência. Doar sangue se você for elegível, especialmente se for de tipo O, que salva vidas em emergências. E fomentar debates públicos que evitem a instrumentalização do imaginário para agendas discriminatórias. Respondendo ao título de forma honesta e equilibrada, não há, até hoje, evidência genética ou arqueológica robusta que confirme que seres chamados Anunnaki governaram a Terra e manipularam geneticamente populações humanas há mais de 10.000 anos. O que existe é um mosaico de fatos, um traço genético interessante e relevante, o RH negativo, com uma distribuição geográfica peculiar, explicações demográficas e possivelmente hibridações arcaicas que ainda merecem investigação, e um reservatório cultural de mitos que reimaginam o passado. Entre esses elementos, a ponte que liga mito a fato ainda precisa de pilares muito concretos. Se você ficou com curiosidade para ver mapas detalhados, perfis genéticos de populações antigas e exemplos concretos de como cientistas testam essas hipóteses, incluindo estudos de casos sobre basques, berberes e amostras do Cáucaso, deixe nos comentários onde você está assistindo e qual dos cenários apresentados você acha mais plausível. Mutação e deriva, contato cultural sem alteração genética significativa, ou intervenção deliberada, apesar de altamente improvável, até que surjam provas fortes. Eu vou reunir as perguntas mais frequentes e, se houver interesse, trazer um próximo episódio com mapas, gráficos de haplótipos e trechos de artigos científicos revisados, para que possamos pesar juntos o que ainda falta descobrir. Enquanto isso, mantenha a curiosidade crítica. Admire o mistério, mas peça a prova. Compartilhe este vídeo com alguém que também goste de histórias na fronteira entre ciência e mito. E se quiser continuar essa investigação conosco, comente sua hipótese preferida e de onde você está nos assistindo.